Lucas Pinto chega aos 50 jogos pelo Vasco e o Vasco terá que desembolsar mais uma grana aí para ser dono de mais 20% do lateral esquerdo. Vamos falar sobre isso e novamente vamos dizer que Maracanã está cada cheio. Quarto de final de campeonato, já no jogo de domingo no Maracanã entre Vasco e Flamengo. A cidade sempre para nesse clássico, como é o apelido clássico dos milhões. Tudo isso descarta nas caídas. Salve, salve galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E quarta-feira, amanhã, a bola. E como rola no Parque do Sabiá, Vasco e Nova Iguaçu, quinta rodada da Taça Guanabara, jogo que o Vasco quer recuperar a liderança, já que devido à arbitragem ruim, péssima, do Tarcísio Pinheiro Cardoso, do jogo contra o Bangu, o Vasco deixou de faturar 3 pontos e está na terceira colocação com 8 pontos e o Fluminense agora é o líder do campeonato. Bom, é importante terminar entre o primeiro e o segundo colocado, que teria vantagem nas semifinais da competição. Então é sempre bom buscar a liderança no campeonato. E no jogo contra o Bangu, nem tudo foi ruim. Por exemplo, o Lucas Pinto chegou a estatísticas de 50 jogos pelo Vasco e no acordo de compra do Vasco junto a Corinthians, que o Vasco em 2023 comprou 60% do passe do jogador por 3 milhões de euros, equivalente a 16 milhões de 300 mil reais. Quando o Pinto chegasse a 50 jogos, o Vasco teria que comprar mais 1,5 milhão de euros, equivalente a 5 milhões e 300 mil, por mais 20% dos jogos. Com isso, o Vasco tem 30 dias para fazer o pagamento e com os 60 que já tem, o Vasco passará a ser dono de 80% dos direitos econômicos e federativos do lateral esquerdo e o Corinthians continua com 20%. É um bom investimento. O Lucas Pinto foi o lateral que usou mais certo no Brasileiro do ano passado e tem mostrado eficiência também nesse Campeonato Carioca. Inclusive foi o autor do cruzamento do primeiro gol do Vasco, marcado pelo Bruno Prachedes. Há muito tempo, acho que desde o Felipe, o Vasco não tem um lateral esquerdo tão seguro quanto o Lucas Pinto. Olha dos investimentos que o Paulo Brax fez no ano passado, estou falando dos primeiros semestres, não estou falando do segundo semestre, dos primeiros que chegaram. O Lucas Pinto, o Léo Jachim, eu conto aí também o Léo Pelé, são os 3 únicos acertos do Paulo Brax na janela do início do ano passado. O resto, Pumba, quem recuperou ele foi o Ramon Dias, mesmo assim a torcida fica um pé na frente e outro atrás sobre o Promita, mas foi um efeito do Ramon Dias. Quem chegou já dando resposta foi esses 3 citados. Então, vale a pena se adquirir mais 20% no Lucas Pinto. Eu acho que praticamente ser dono de praticamente todos os direitos do Lucas Pinto. Vale lembrar que o Lucas Pinto tem dupla cidadania.
ele pode ser convocado tanto para a seleção brasileira, do agora técnico Dorival Júnior, quanto pela seleção italiana, já que ele tem cidadania italiana. Inclusive ele estava cotado, né, um tempo atrás, você via a seleção italiana, estava pré-convocado, mas ela não acabou sendo convocado para a seleção italiana. Então ele pode servir tanto a seleção brasileira na Copa América, quanto a italiana na Eurocopa. Então vale a pena esse investimento, e se ele for convocado, vai ainda mais valorizar o jogador. E para encerrar o nosso Desperta Vascaíno, a gente está gravando muito cedo, né? Então, no momento que a gente está gravando, foram vendidos 20 mil ingressos para o clássico de domingo, às 4 da tarde, entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Casa cheia, olha que é o primeiro clássico do ano e ainda só vale 3 pontos, não é decisão do campeonato. Mas Vasco e Flamengo é aquele clássico que mexe, não só com o Rio de Janeiro, com o Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro praticamente a cidade para ver esse clássico. Será o mando de campo do Vasco, como será transmitido pela SBT, pela Uau Sport e também pelo Cazé TV. E a gente estará lá no Maracanã mostrando todas as emoções, né, de Vasco e Flamengo, também repercutindo no Brasil. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco, que será o pré-jogo Vasco e Nova Iguaçu.